Olá, meu povo do nono ano, tranquilo com vocês? Professor Vitorino Rodrigues, né? Faz tempo que a gente não se encontra aqui nas videoaulas. Eu tenho trabalhado com o sétimo ano, mas a habilidade de análise linguística que vamos trabalhar essa semana é comigo. Então pega caderno, lápis, borracha, material inteiro, anota as dúvidas, que é pra gente compreender esse conteúdo e trabalhar essa habilidade bem direitinho, beleza? Então vamos lá. Habilidade, comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma padrão com seu uso no português brasileiro coloquial oral. Qual é o destaque que vamos dar para essa aula? Nós vamos trabalhar a regência verbal. Nós sabemos que estudamos a norma padrão nos livros, as gramáticas, mas nós sabemos que há diferenças entre o que a norma padrão prescreve, né, as regras que a gente tem na gramática nos livros e o uso na oralidade, tá? No coloquial, no dia a dia. É isso que a gente vai estudar aqui em relação à regência verbal. Vamos estudar os usos mais comuns. Regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a eles e complementam os seus sentidos. Os verbos são os termos regentes, ou seja, eles exigem, eles mandam, eles exigem um complemento, eles regem, enquanto os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, a gente lembra, né? Objeto direto sem auxílio de preposição, objeto indireto com auxílio de preposição, e adjuntos adverbiais são os termos regidos. São esses termos, os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, e mais o adjunto adverbial, que se relaciona diretamente com o verbo, tá? Por isso que esses termos, objeto direto, objeto indireto e adjunto adverbiais, são os termos regidos. Por quê? Porque eles completam o sentido dos verbos, que são os termos regentes. Daí nós chamarmos esse conteúdo de regência verbal. Bom, vamos ver alguns exemplos. Vendemos todo o estoque, o exemplo 1. Exemplo 2, o paciente necessitou de mais dias de repouso. Ora, no primeiro exemplo, vender, né? Se eu pensar assim, vendemos todo o estoque, vendemos o quê? Observe que o verbo vender ele exige um complemento, né? Então, o verbo vender é o termo regente e é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele não exige preposição para se ligar ao seu complemento. Ou seja, entre vendemos, que é o verbo, e todo o estoque, que é o complemento desse verbo, não há preposição. Nós chamamos esse verbo de transitivo direto. E o complemento, todo o estoque, objeto direto. Ok? Não existe preposição para se ligar ao seu complemento. Bacana? No segundo exemplo, necessitar é o termo regente. Mas quem necessita, necessita de alguma coisa. Vocês concordam comigo? Se eu parar a frase aí, o paciente necessitou. Necessitou de quê? Então, necessitar é um verbo que exige complemento e exige uma preposição. Observe que eu pergunto de quê? Esse de é uma preposição. Então, necessitar é o termo regente, é um verbo transitivo indireto, pois exige a preposição para se ligar ao seu complemento, ó, de mais dias de repouso, que nós chamamos de termo regido, porque é o complemento do verbo necessitar. Bom, vamos ver exemplos de alguns verbos e entender como eles são regidos. Alguns, conforme o seu significado, podem ter mais de uma forma de regência, tá? Por exemplo, vamos começar pelo verbo assistir. O verbo assistir nós vamos trabalhar com duas regências. Com o sentido de ver, ele exige a preposição a. Então, quando eu digo assim, eu assisti o jogo, não. Eu assisti ao jogo. Porque o verbo assistir exige a preposição a. Logo, ele é um verbo transitivo indireto. Eu sei que nós falamos assistir o jogo. Pois é exatamente o que nós vamos trabalhar nessa aula. É a regência correta do verbo e o uso que nós fazemos no cotidiano, na linguagem informal. Assistir o jogo. Não, assistir ao jogo, ao filme. Porque o verbo assistir exige a preposição a quando ele significa ver, presenciar. Com o sentido de dar assistência, não existe preposição. Por exemplo, sempre assistiu pessoas mais velhas. Não é porque tu vai lá e fica olhando para a pessoa mais velha e vendo ela, não. Quando eu digo sempre assistiu pessoas mais velhas, eu estou dizendo que sempre cuidou
deu assistência. Então, nesse caso, o verbo é transitivo direto e não tem preposição. Observe que entre assistiu, que é o termo regente, e pessoas mais velhas, que é o termo regido, não há preposição. Ok? Então, o verbo transitivo direto. Tá bom? Reforçando, relembrando, o verbo assistir, eu devo usar a preposição a. Ele exige a preposição a. Então, eu vou assistir ao filme, ao jogo, tá? Ou então, assistir à missa. Como é o nome feminino, eu vou utilizar a crase, que é para indicar que tem o artigo, a missa, né? Artigo feminino, mas também tem a preposição a, né? Quando eu junto os dois, fica a missa, e aí eu ponho aquele sinal de crase. Bom, vamos ver o segundo verbo, o verbo chegar. Ora, o verbo chegar, né? Eu sei que muitas vezes, eu cheguei em casa, eu cheguei na escola, eu cheguei... Esse é o uso cotidiano. Porém, na linguagem formal, o verbo chegar, ele exige a preposição a. No entanto, a gente fala normalmente com a preposição em. Estão ligados? É a diferença entre a linguagem formal, ou seja, o uso obedecendo às regras gramaticais, e a linguagem informal, o uso que eu falo sem me preocupar com as regras. Então, vamos lá. Chegamos ao local indicado no mapa. Essa é a regência correta. Chegamos ao local, porque o verbo chegar exige a preposição a. Tá? Essa é a forma padrão. No entanto, é comum observarmos o uso da preposição em nas conversas informais, cujo estilo é coloquial, é o que eu acabei de falar, né? Chegamos no local indicado no mapa. Quando eu digo chegamos no local, esse nó é a preposição em mais o. Esse é o uso coloquial, né? Que é diferente do uso formal da língua. Verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Ou seja, ele exige a preposição a. Obedeça ao pai. Obedeça aos mais velhos. Então, o verbo obedecer exige a preposição a. Ele é um verbo transitivo indireto e exige a preposição a. Na linguagem informal, entretanto, ele é usado como verbo transitivo direto. Obedeço o pai. Não, obedeço ao pai. Verbo preferir, né? A gente usa normalmente a seguinte construção. Prefiro mais refrigerante do que suco. É assim que a gente fala, né? Preferir mais isso do que aquilo. Porém, essa não é a regência correta. Não é a regência que obedece à regra gramatical. A regra gramatical, o verbo preferir é: eu prefiro alguma coisa a outra. Eu prefiro isso a aquilo. Ok? Vamos ver o exemplo. O verbo preferir é transitivo direto e indireto. Ou seja, prefiro isso a aquilo. Prefiro carne a peixe. Essa é a construção correta. No entanto, não é a construção que a gente escuta diariamente. A gente escuta como? Estou ouvindo você falar aí, prefiro mais carne do que peixe. Não, 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 não. Esse é o uso coloquial. A gente usa sem pretensão na casa da gente, na brincadeira entre amigos, mas na prova do IFP a gente escreve como? A gente marca qual a alternativa correta? Prefiro carne a peixe. Esquecer e lembrar. Os verbos esquecer e lembrar, eles são transitivos diretos, logo não exigem preposição. Esqueci o que? O meu material. Lembrei o que? A senha do cartão. Transitivo direto, ou seja, quando eu pergunto o que ou quem ao verbo, é porque ele é transitivo direto, tá? No entanto, esses verbos, eles podem ser pronominais, ou seja, eles podem ser conjugados junto com o pronome. E nesse caso, quando eles são pronominais, eles mudam a regência, eles passam a ser transitivo indireto, exigindo a preposição de. Exemplo: esqueci-me do meu material. Perceberam a diferença? Se eu tiro o me, que é o pronome, esqueci o material, o transitivo direto. Se eu uso na forma pronominal, esqueci-me, aí eu acrescento a preposição de. Então, esqueci-me do meu material. Lembrei-me da senha do cartão. Se eu utilizar sem o pronome, lembrei o que? A senha do cartão. Porém, se eu uso o pronome, se eu uso o verbo na forma pronominal, aí ele tem que ser transitivo indireto com a preposição de. Lembrei-me da senha do cartão. Bom, nós temos uma questão aqui para a gente
treinar, né? A regência verbal está errada em... Letra A. Esqueceu-se do endereço. Tá correto? Eu acabei de falar do verbo esquecer, né? Quando ele vem sem o pronome, ele é transitivo direto, ou seja, esqueci o endereço, esqueceu o endereço. Mas quando eu trago esse verbo na forma pronominal, o que acontece? Ele exige a preposição de. Então a letra A está correta. Esqueceu-se de que? Do endereço. Letra B. Não assisti ao filme da sessão da tarde ontem. Ah, professor, eu não digo assim, não assisti o filme. Ah, você não diz. Porque no coloquial, no dia a dia, a gente faz uso indevido da regência desse verbo. Mas, de acordo com a norma padrão, o correto é a preposição a. Esse verbo exige a preposição a. Então, a letra B está correta. Não assisti ao filme da sessão da tarde de ontem. Letra C. Prefiro mais matemática do que português. Peraí, professor. Você disse ainda há pouco o quê? Que quem prefere isso a aquilo, né? Então, não tem mais e também não tem do que. Essa forma que está na letra C é a forma que nós falamos, né, no cotidiano, na linguagem informal. Porém, nós costumamos falar de forma incorreta. Forma, né, diferente do que recomenda a norma padrão. A letra C, por isso que a letra C é exatamente a letra que está incorreta. A regência correta seria: prefiro matemática a português. Letra D, obedeci a todas as regras do jogo. Obedecer nós vimos. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto e exige a preposição a. Obedeci a quê? A todas as regras do jogo. Esse a é uma preposição, logo a letra D está correta, né? Como ele pede a errada, por isso que você marcou a letra C. Bom, muito obrigado, né, por estar aqui com essa aula aqui com a gente, matando saudade um pouquinho, faz tempo que a gente não se encontra, tá? Faça uma atividade proposta na sala virtual, no grupo do WhatsApp, tire dúvidas e não deixe de fazer as atividades, gente, porque são essas atividades que vão fazer com que nós consigamos primeiro aprender, que é para isso que a gente está na escola, para estudar, para aprender, e também, sendo mais prático, passar de ano, né? Então tenham todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que a gente consiga começar esse 2021 de uma maneira menos tensa, menos problemática, que essa vacina chegue e que a gente possa voltar às nossas aulas presenciais, tudo bem? Tchau, tchau, fiquem com Deus, até uma próxima aula.